criada em Elsa. Você estudou na UESC? Estudei na UESC. Sim. Isso que você está São duas funções, né? Sim. Isso aqui é um composto de ervas feita do tronco das árvores, da mescla de caju, da aroeira e da uidigata. O que a gente chama de entrecasco. Entrecascas, E a gente tem que tirar a casca grossa e não utilizar o caule para não matar a planta. Então, é um composto que a gente chama de tintura anti-inflamatória e cicatrizante. Ela é usada interna e também externa. Internamente, ela vai desinflamar a garganta, ou que mesmo se as pessoas já deu para as pessoas usarem. No momento que chega na garganta, fica logo meio aveludado, você sente que está melhor para engolir. Então, ela tem uma ação imediata. Se tem um corte, você bota e o sangue na hora para de sangrar. E infecção urinária, se você tiver dificuldade de fazer xixi apertado, sair com espinguinho, principalmente na mulher, isso é muito comum. Você toma isso aqui, um gato que tem aqui dentro, já vai agir dentro dessa questão do útero da mulher, das infecções, Ginecológica. mas é outro nome que eu ia falar. Enfim. Urinárias? Infecção urinária. Então, essa tintura, a minha mãe, quando ela começou a produzir, ela fazia um grupo de mulheres. Minha mãe trabalha com... Agora ela está aposentada, em 2006 ela falou, você está pronta, você vai fazer, você é a nossa pajé da família. E eu... Você é pajé mesmo? Não. Eu só gosto de trabalhar. Na verdade, eu tenho as funções do pajé, eu faço, mas eu não me instituí ainda. Acho que está na hora, eu acho que as pessoas têm que ser construídas culturalmente e a comunidade vai estar referendando no dia que reconhecer isso. Enquanto isso, eu sou as advogadas, se tem alguém doente, fala com nada, precisa de uma pomada, fala com nada. Então, já sou uma referência nesse sentido, na questão da cultura. Mas, assim, a minha função maior em relação à cultura é porque se trata da oralidade. Os povos indígenas, os povos de várias outras etnias, eu falo não só indígenas, mas afro, ciganos, quilombola, todos eles trabalham com oralidade. Nessa oralidade a gente começa a construir o conhecimento que vem ancestral, daí vem da mãe, da avó, e vai passando. E essa função de trabalhar com a cura faz parte da oralidade, do fortalecimento das culturas. Então, quando eu comecei a fazer essa cura, primeiro com minha mãe, com minha irmã, depois eu buscando na comunidade. E hoje eu sei que tem pessoas que estão hoje de período de algumas enfermidades que poderiam ter infeccionado por conta dessa medicação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação, você aprendeu com a sua mãe, né? Por isso a gente está falando da oralidade, que é um registro que passa de um para outro, né? E sua mãe aprendeu com quem, você sabe? A minha mãe aprendeu, na realidade, a minha mãe, ela não teve assim, não estudou como eu estudei, não procura, mas ela sempre teve essa curiosidade de fazer aquilo que a avó fazia, não é que a avó ensinou a passar isso aqui, mas Ela copiou, ela aprendeu olhando. Ela aprendeu olhando. Então, vem da tua Ela família tem mesmo. ela sempre dizia, quando eu era criança, minha mãe fazia isso, quando eu era criança, minha mãe fazia. Então ela tem na lembrança dela o que fazia, então ela foi resgatando na memória dela. O aprendizado. Exatamente, que era o que eu queria saber. Mas é assim, do ponto de vista, você mesmo fabrica o medicamento? E minha mãe mesmo fabricava. E eu aprendi olhando também. Entendi. Minha mãe diz assim, ó, todos nós temos dons. Algumas pessoas desenvolvem e outras não, mas todas são capazes de fazer. Alguém pode estar numa faculdade, numa escola e aprender, mas quem tem um dom não precisa. Estimula o que tem. É só botar o potencial para fora. Aconteceu comigo, então eu fui estimulando. Hoje em dia eu aprendi a fazer outras coisas que eu ensinei para ela. E é muito interessante, que ela disse, eu não sei isso, mas eu já fui curiosa, já fui, né? Então, e alguma vez você se interessou em estudar exatamente o elemento que compõe cada medicamento que você faz, de uma forma científica? Mas eu tinha muita aversão à academia. Eu tive dificuldade de ficar na academia. Eu sou de uma região de academia, que é a UESC, é muito elitista. Quem está na UESC hoje, a maioria que está na UESC, são aqueles que não precisam estar na UESC, pelo menos deveria estar na escola particular. O que acontece? O público fica com o privado, e o privado fica com o público, já que ele não pode estar no público, ele
mesmo. Antigamente as universidades tinham esses problemas. Agora Melhorou a questão das cotas, né? E aí eu entrei. Então eu tive dificuldade de entrar. E eu falei, só vou entrar na academia e fizer um curso que esse curso faça para a minha língua. E aí eu entrei, então eu sou professora também. Então eu entrei numa comissão da UNEB, onde eu construí a primeira proposta curricular para a educação diferenciada, intercultural, licenciatura nas universidades. Então a UNEB tem uma programa de ação afirmativa, e aí eles escreveram a proposta para o ProLinde, como nós construímos, né? Então nós temos uma comissão indígena na Bahia que construiu a primeira proposta de licenciatura na Bahia para se implementar o primeiro curso de licenciatura intercultural. E esse curso que a gente faz hoje, então trabalha com áreas. Você prepara professores para trabalharem com crianças indígenas, é isso? Na verdade é um curso para professores, para licenciatura na universidade, um curso acadêmico. Sim. Mas trabalhar com um público específico indígena? Para todas as etnias ou tem umas? Nós somos 108 alunos na Bahia. Hoje é um polo do Paulo Afonso, a UNEB e outro polo do Cheio de Freitas, que eu faço parte. E aí eu quis saber qual era o que eu fazia, porque dentro da diversidade do conhecimento que eu adquiri, eu tenho uma dificuldade de escolher áreas. E aí uma pessoa sempre dizia, não, qualquer uma tá bom, você pode escolher humano, pode escolher a linguagem, pode escolher a ciência da natureza. A ciência da natureza a gente ficava muito restrito, realmente focado na questão botânica, nessa questão. Aí eu não quis fazer essa área. Porque além de trabalhar com a população, eu trabalho com a prática cultural, que é trabalhar a realidade e fortalecer essas práticas. Porque uma coisa é você fabricar, outra coisa é você fazer isso aqui o uso. E a importância disso aqui com o fortalecimento da cultura. Então eu optei fazer linguagem, porque a linguagem trabalha com arte e cultura. E aí dentro dessa arte, trabalhar toda a modalidade de arte, que eu sou artesã, faço todos esses arrolos. Tá lindo. E aí, dentro da cultura, fazer esse fortalecimento. E também a saber conta, eu estou fazendo na área de linguagem, hoje nesse curso de intercultural, pessoas indígenas. E eu pretendo trabalhar, fazer com que essa prática seja hoje em todas as comunidades indígenas da Bahia. Então, e todos farão essa reprodução, a sua ideia de reproduzir esse material de forma artesanal como você está fazendo, você vai fazer oficinas? Eu já faço. Você já faz oficinas, então você passa esse ensinamento para as outras aldeias. Hoje já tem gente fazendo isso já ou só ficou em você mesmo? Não, tem que aprender, mas quem faz mesmo, mas é um problema, que eu preciso estimular as pessoas. Alguém outro dia falou assim, eu fiz a pomada, mas assim, uma pessoa ou outra faz uma pomada, mas eles realmente não fazem. É como se isso fosse uma função só de quem trabalha com a cura. Entendi. Não é, eu quero Eles têm um foco que seja o pajé ou aquela pessoa que é a referência, ela está... nela fica centrada a responsabilidade por fazer os medicamentos. Eu quero desconstruir isso, eu quero que cada um possa ter seu próprio material, construir seu próprio medicamento. Não que não se necessite dos outros medicamentos, mas que veja a importância disso como um fortalecimento cultural, principalmente. Além da função que eles têm, porque assim, hoje eu tenho depoimento de várias pessoas a nível nacional e internacional do uso dela como eficaz. Então, esse depoimento, como é que uma coisa pode ser boa fora e não pode ser boa cá dentro? Então não tem lógica no produto, eu estava falando de Guilherme Matalauê. Ele falou, não tem lógica, é um produto que a gente faz, é utilizado pelo outro, valorizado pelo outro. Pronto, bom dia, simpatias. Na conversa com o Matalauê, exatamente isso, a gente fazer o uso das suas comunidades, porque às vezes eu posso fazer o artesanato e não utilizar ele, só vender. Então, para mim vender algo, eu tenho que realmente mostrar que tudo é bom, que é bonito, que é eficaz. Então, eu acho que Serve para você. Claro, isso Não serve para mim, serve para os outros. essa é a proposta. Então, mas não é só por isso, é porque realmente desde 2004 eu faço essa pesquisa com as pessoas que usam esses medicamentos. E é muito tempo. Vai fazer 10 anos no próximo ano que eu comecei a trabalhar com esse trabalho de medicamentos. Em 2005, minha mãe tomou uma queda e pegou pontos. E eu cuidei desses pontos, tirei apenas com essa tintura, com o uso externo, né? E quando eu tive meu filho em 96, os pontos foram cicatrizados com essa tintura. Então eu sei da importância que é, de não usar fossilas, de não usar as coisas, porque isso aqui vai fazer o mesmo efeito. Né? A mesma coisa com isso aqui. Você só tem esses dois produtos ou você tem mais produtos que você utiliza na prática? Na prática, tem esse, tem o
escovar da criança? É a folha do Essa aipim? é a mesma. Ah, é a mesma. Só com alguns elementos mais, botar em cima de girassol. Sim. E acho que também não coloca, porque para criança não se coloca a ostra. O pó da ostra. Então a gente coloca a ostra. Caducal. Caducal. Para adulto, né? Você faz um diferencial mais para adulto. E o farelo para dar consistência. Entendi. Isso é, além de, então seria essa multimistura, esses dois elementos, e qual mais? Essas duas você já explicou. Faço xaropes, faço as bebidas que são compostos Garrafadas? de mel. Faço para gastrite, para úlcera, faço para garganta. Pra você ter uma ideia da garganta, essa eu desenvolvi com biotônico, porque me ensinaram a fazer com vinho branco. Eu falei, não, vou usar outra coisa. Então, usei o biotônico porque a criança quer tomar. E o que acontece? A minha filha, quando ela tinha 6 anos, ela contraiu beta, a garganta, e ela tinha um desse vírus. Eu também, acho que eu tinha, acho que eu passar para ela. E aí, ela começou a ficar com crise na garganta, levei ela no médico, o médico passou 21 apresentações para ela tomar. Aquilo me doía na alma, porque eu falei, eu não vou dar apresentação na minha filha. Para mim, ia alejar, se botasse 21 agulhas na perna da minha madrinha, com criança de 6 anos, ia alejar a perna dela. Eu conseguia ver ela deficiente, né? E aí eu falei, não, tem que ter alguma forma. Aí pedi para ele passar um antibiótico, ele passou, mas era muito caro, eu não conseguia comprar. Na época eu acho que era como a amoxicilina hoje, né? Mas era muito forte e ele dizia assim, vai cair o dente dela. Falou um monte de coisa, né? É melhor dar mais assim. Aí eu fiquei ainda um mês, ela com essa doença, eu fazendo só chá, gargulejando, fazendo coisas naturais. Até quando minha mãe falou assim, ó, vamos fazer o remédio com a Arrumã. Aí a dificuldade de achar Arrumã que a gente não tinha, então foi mais outro problema. Achamos Arrumã e fizemos um composto com uma base sucupira, e aí ela tomou. Nunca mais ela teve a beta. Aí fiz exame de novo, não tinha mais beta. Resultado, a cada ano comecei a dar ela um composto desse para poder não contrair de novo. Eu fiz aquilo como uma imunização. Então ela tomou esse, melhorou. Quando repetiu 15 dias eu dei de novo. E aí, só quando ela fez 15 anos, foi que ela sentiu, porque eu começou a tomar gelado, essas coisas. Aí ela teve já a reivindicação. Ou seja, eu percebi que tanto eu como ela, porque eu sou sensível a qualquer temperatura fora do normal, natural. Ontem mesmo, por exemplo, não tinha água natural. Aí tomei um pouquinho de água, então, não sou gelada, já sinto uma irritação na garganta. Então acho que ela é a mesma coisa, ela tem uma essa genética muito parecida comigo. Aí quando eu tomo alguma coisa gelada, ela está com irritar. Então, infecciona se você continua insistindo nessas coisas que não. A lactose, a questão do gelo, da frieza, do ar-condicionado. Fiquei curiosa se você, quando você diz assim, insistindo na lactose, porque você acha que a lactose faz o quê? Eu acho que ela acumula os resíduos e faz com que a garganta inflame mais, no caso, né? Está inflamado, se toma leite, acredito que o leite não vai passar por aqui sem deixar resíduo. Então eu acho que ela. E também no sangue. Tem uma compreensão de que quando está no tratamento fitoterápico, ele tem que tirar tudo que vem do animal. Então esse é o primeiro passo que eu faço. Tira carne vermelha, tira leite, tira queijo, tira tudo. É difícil, porque fazer o tratamento de lactose. Muita gente não consegue ficar sem queijo, sem manteiga. Eu mesmo como manteiga, mas com todo o tratamento eu procuro tirar. Então hoje eu faço vários tratamentos, eu estou com problema. Antes de vir para cá eu tive muito essa questão, porque eu estava viajando no ar-condicionado. Então eu já fiz um sumo, já tomei, cheguei aqui bem. Então tem coisas que é eficaz imediata. Eu tomo um sumo de uma erva, eu faço com gerbão, isso aí não é só para a garganta, é para o estômago também. Então eu tomo, se eu vou viajar, eu sair imunizada. Claro que se você começar a comer as coisas gordurosas, porque você está na viagem, você não tem alimentação de casa, e isso prejudica, no meu caso, porque eu trabalho, mas eu viajo muito. E às vezes eu não consigo manter. O lixo alimentar, claro, que é difícil mesmo. Eu sou natureba e sei disso, é muito complicado. Para mim é manter essa alimentação em casa, fazer as coisas integrais, naturais, não é fácil. Isso é um problema na comunidade, você não vai conseguir tirar. Cultural. O que a gente pode fazer ainda, quando eu faço na oficina, é pelo menos pegar alguma coisa que pode se comer. Eu adoro fazer cortar de mamão verde. Nossa, é delicioso. Eu levo os estrangeiros para lá, para visitar a comunidade e só faço comida assim.
pega as folhas, faz as boquequinhas, tudo da jaca, tudo no mão verde. E parece que está comendo uma coisa Diferente. As caroços de jaca fica é faz muito gostoso. E a muqueca, né? A muqueca. Mas assim, a gente tenta fazer uma alimentação saudável, mas não é fácil. Né? Então, eu acho que a fitoterapia está muito casada com o saudável da alimentação, o que você faz no dia a dia para o corpo e para a mente. Outra coisa é a questão do sofrido, é a questão da preocupação do dia a dia. Você não sabe, você entra, não sabe se volta, você volta, sai, não sabe se retorna. Eu não estou preocupada. Mas na viagem você podia dar a volta, nem se volta, porque Porque o seguros no mundo está muito grande, né? então, existe eu acho que existe um critério para ver o fitoterápico de certo. Você está bem, com a mente, né, o seu espírito, e aceitar. Eu acho que a mente vai falar assim, você tem fé, ele vai curar. Eu tenho um depoimento de uma senhora que ela ia ser com a perna amputada. Era muito idosa. E ela falou que o médico não sabia o que tinha na perna dela. Um vaso simplesmente rompeu na perna e ficou preto. Chama úlcera varicosa. Mas Insuficiência venosa. Mas ele não pode dizer que aquilo é por causa de amputar a perna. Na minha cabeça eu não compreendia aquilo. Aí eu falei, você quer que eu vá na sua casa da sua mãe? Quero. E ela é um parente. E aí perguntei para ela, a senhora tem fé que vai curar? Tenho. Então eu fui lá, peguei a doleira. E tem uma coisa que é fundamental no trabalho, eu sempre volto nas minhas receitas, que aqui, esse aqui está assim, que não foi o que eu fiz, eu me seguro. Eu coloco o primeiro ingrediente que se coloca é o amor. Não tem como. Todos os dias eu vejo, você vai ver lá, amor, óleo de oliva, Você tem tudo para dar certo sempre. Porque sem amor não tem solução. Então, eu cuidar. Então, eu comecei a observar que a maneira como você limpa uma ferida, como você cuida de um paciente, você tem que esquecer o mundo. E ali você passa a manhã toda fazendo um curativo. Coisa que no hospital você faz e já está pronto. Então esse foi o primeiro passo ali para dar certo essa perna que ia ser amputada. Aí com 15 dias já estava fechado, apenas com essa pomada. Apenas com a pomada e com boa dose da terapeuta, né? Lavando, cuidando. Aí ela me mostrou Boa dose de amor, né? Tirei reflexivo, falei, agora eu preciso que a senhora tire todo o medicamento, porque eu preciso saber que realmente isso vai ser a causa da cura. Então, sem interferência. Aí ela tirou a reflexina, não, faça o que você quiser. Então, eu fiz isso durante um mês, acho que 10, pouco menos de 10 dias, pouco mais de um mês, cuidando todo dia. No dia que eu não podia ir, eu orientava, faça isso, faça assim. E aí a filha foi fazendo. Então, ela está com a perna. Acho que o mais importante é isso, é ver o resultado. Minha mãe fala assim, os fins não justificam os meios. Eu fui proibida de vender esse produto em São Paulo, porque numa feira de Sebrae, coisa assim, porque não tinha um selo. A indústria farmacêutica existe. E eu me recuso a Tem pôr que ter esse um selo. responsável farmacêutico pelo produto. Eu me recuso a ter esse selo. Porque eu falei para ele que eu não posso vender uma coisa simplesmente pensando nessa coisa capitalista. Eu quero vender um produto porque eu tenho consciência de que ele vai fazer a cura, que ele tem um trabalho espiritual dentro, que vai trabalhar com essa pessoa não só na parte física. E aí, então você não pode fazer tratamento, então eu não quero participar dessa feira. Não é radical não querer. Tudo é um processo. Um dia talvez eu vá colocar, vou criar um CNPJ, vou ter associação, vou ter qualquer coisa assim que vai legalizar. Mas no momento eu não quero fazer essa correção. Não fogeria o seu objetivo, que inclui também, você agrega valor, não é só a indústria transformar isso num objeto comum, repetitivo. Isso aqui, né, além da fórmula, está carregado de outros conhecimentos, de outras coisas que emanam do produto, que não é só o que você está colocando como elemento químico. Né? Eu acho que, na verdade, eu concordo